Tempo Pascal, sexta semana, sábado, tema 88, o dom da ciência. Pontos a meditar. 1. Faz-nos compreender o que são as coisas criadas, segundo o desígnio de Deus sobre a criação e a elevação à ordem sobrenatural. 2. O dom da ciência e a santificação das realidades temporais. 3. O verdadeiro valor e sentido deste mundo, desprendimento e humildade necessários para podermos receber este dom. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. As criaturas são como que vestígios da passagem de Deus. Por esses vestígios, rastreia-se a sua grandeza, poder e sabedoria, bem como todos os seus atributos. São como um espelho em que se reflete o esplendor da sua beleza, da sua bondade e do seu poder. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não obstante, muitas vezes, por causa do pecado original e dos pecados pessoais, os homens não sabem interpretar esse rastro de Deus no mundo e não conseguem reconhecer aquele que é a fonte de todos os bens. Não souberam reconhecer o artífice pela consideração das suas obras. Seduzidos pela beleza das coisas criadas, tomaram essas coisas por deuses. Aprendam então a saber quanto o seu Senhor prevalece sobre elas, diz a Escritura, porque Ele é o Criador da beleza que as fez. O dom da ciência permite que o homem veja mais facilmente as coisas criadas como sinais que levam a Deus e que compreenda o que significa a elevação à ordem sobrenatural. Através do mundo da natureza e da graça, o Espírito Santo faz-nos perceber e contemplar a infinita sabedoria de Deus, a sua onipotência e bondade, a sua natureza íntima. É um dom contemplativo cujo olhar penetra como o do dom do entendimento e o da sabedoria, no próprio mistério de Deus. Mediante este dom, o cristão percebe e entende com toda clareza que a criação inteira, o movimento da terra e dos astros, as ações retas das criaturas e tudo quanto há de positivo no curso da história, tudo, numa palavra, veio de Deus e para Deus se ordena. É uma disposição sobrenatural pela qual participa da ciência de Deus. Descobre as relações que existem entre todas as coisas criadas e o seu Criador e em que medida e sentido estão a serviço do fim último do homem. Uma manifestação do dom da ciência é o cântico dos 3 jovens, como lemos no livro de Daniel, que muitos cristãos recitam na ação de graças depois da Santa Missa. Pede-se a todas as coisas criadas que louvem e deem glória ao Criador. Obras todas do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos dos séculos. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Céus, águas que estais sobre os céus, sol e lua, estrelas do céu, chuva e orvalho, todos os ventos, frio e calor, orvalhos e geadas, noites e dias, luz e trevas, montanhas e colinas, todas as plantas, fontes, marés e rios, cetáceos e peixes, aves, animais selvagens e rebanhos, sacerdotes do Senhor, espíritos e almas dos justos, santos e humildes de coração, cantai-lhe e dai-lhe graças, porque é eterna a sua misericórdia. Este canto admirável de toda a criação, de todos os seres vivos e de todas as coisas
inanimadas, é um hino de glória ao Criador. É uma das mais puras e ardentes expressões do dom da ciência. Que os céus e toda a criação cantem a glória de Deus. Em muitas ocasiões, poderá também ajudar-nos a dar graças ao Senhor depois de participarmos na obra que mais glória lhe dá, a Santa Missa. Dois. Mediante o dom da ciência, o cristão dócil ao Espírito Santo sabe discernir com perfeita clareza o que o conduz a Deus e o que o separa dele. Isto no ambiente, nas modas, na arte, nas ideologias. Verdadeiramente, esse cristão pode dizer: o Senhor guia o justo por caminhos retos e comunica-lhe a ciência das coisas santas. O Paráclito previne-nos também quando as coisas boas e retas em si mesmas se podem converter em nocivas porque nos afastam do nosso fim sobrenatural. Por um desejo desordenado de posse, por um apego do coração que não o deixa livre para Deus, etc. O cristão, que deve santificar-se no meio do mundo, tem uma especial necessidade deste dom para encaminhar para Deus as suas atividades temporais, convertendo-as em meio de santidade e apostolado. Mediante esse dom, a mãe de família compreende mais profundamente que a sua tarefa doméstica é caminho que leva a Deus, se a realiza com retidão de intenção e desejos de agradar ao Senhor. Assim como o estudante passa a entender que o seu estudo é o meio habitual de que dispõe para amar a Deus, desenvolver a sua ação apostólica e servir à sociedade. E o arquiteto encara da mesma maneira os seus projetos, e a enfermeira o cuidado dos seus doentes, etc. Compreende-se, então, por que devemos amar o mundo e as realidades temporais, e como há algo de santo, divino, escondido nas situações mais comuns, que cabe a cada um de vós descobrir. Deste modo, continuam a ser palavras de Monsenhor Escrivá. Quando um cristão desempenha, com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo donde transborda a transcendência de Deus. Por isso tenho repetido com insistente martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Esse verso heróico para Deus, nós o compomos com os episódios corriqueiros da tarefa diária, dos problemas e alegrias que encontramos à nossa passagem. Amamos as coisas da terra, mas passamos a avaliá-las no seu justo valor, no valor que tem para Deus. E assim, passamos a dar uma importância capital a esse sermos templos do Espírito Santo. Porque se Deus mora na nossa alma, tudo o resto, por mais importante que pareça, é acidental, transitório. Em contrapartida, nós, em Deus, somos o permanente. Três. À luz do dom da ciência, o cristão reconhece a brevidade da vida humana sobre a terra, a relativa felicidade que este mundo pode dar comparada com a que Deus prometeu aos que o amam, a inutilidade de tanto esforço se não se realiza de olhos postos em Deus. Ao recordar-se da vida passada, em que talvez Deus não tenha estado em primeiro lugar, a alma sente uma profunda contrição por tanto mal e por tantas ocasiões perdidas, e nasce nela o desejo de recuperar o tempo malbaratado, sendo mais fiel ao Senhor. Todas as coisas do mundo, deste mundo que amamos e em que nos devemos santificar, parecem-nos à luz deste dom sob a marca da caducidade, ao mesmo tempo que compreendemos com toda a nitidez o fim sobrenatural do homem e a necessidade de subordinar-lhe todas as realidades terrenas. Esta visão do mundo, dos acontecimentos e das pessoas a partir da fé pode obscurecer-se e mesmo apagar-se em consequência daquilo que São João chama a concupiscência dos olhos. É como se a mente rejeitasse a luz verdadeira e já não soubesse orientar para Deus as realidades terrenas que passam a ser encaradas como o fim. O desejo desordenado de bens materiais e a ânsia de uma felicidade procurada nas coisas da terra dificultam ou anulam
a ação desse dom. A alma cai então numa espécie de cegueira que a impede de reconhecer e saborear os verdadeiros bens, os que não perecem, e a esperança sobrenatural transforma-se num desejo cada vez maior de bem-estar material, levando a fugir de tudo aquilo que exige mortificação e sacrifício. A visão puramente humana da realidade acaba por desembocar na ignorância das verdades de Deus, ou por fazê-las parecer teóricas, sem sentido prático para a vida corrente, sem capacidade para impregnar a existência de todos os dias. Os pecados contra este dom deixam-nos sem luz, e assim se explica essa grande ignorância de Deus de que sofre o mundo. Por vezes, chega-se a uma verdadeira incapacidade de entender ou assimilar aquilo que é sobrenatural, porque os olhos da alma estão completamente obcecados pelos bens parciais e enganosos, e fecham-se aos verdadeiros. Para nos prepararmos para receber este dom, necessitamos de pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver a liberdade e o desprendimento dos bens materiais, bem como a ser mais humildes, para podermos ser ensinados acerca do verdadeiro valor das coisas. Juntamente com estas disposições, devemos fomentar os atos que nos levam à presença de Deus, de modo a vermos o Senhor no meio dos nossos trabalhos e fazer o propósito decidido de considerar na oração os acontecimentos que vão determinando a nossa vida e as realidades do dia a dia. Família, os colegas de trabalho, aquilo que mais nos preocupa. A oração sempre é um farol poderoso que ilumina a verdadeira realidade das coisas e dos acontecimentos. Para obtermos este dom, para nos tornarmos capazes de possuí-lo em maior plenitude, recorremos à Virgem Nossa Senhora. Ela é a mãe do amor formoso e do temor, e da ciência e da santa esperança. Maria é mãe da ciência, porque com ela se aprende a lição que mais interessa, que nada vale a pena se não estivermos junto do Senhor, que de nada servem todas as maravilhas da terra, todas as ambições satisfeitas, se não nos arder no peito a chama de amor vivo, a luz da santa esperança, que é uma antecipação do amor interminável na nossa pátria definitiva. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.